Boa noite, Masbate, que privilégio estar aqui nessa noite, representando então aquela primeira turma das Igrejas 21. Tivemos o privilégio de conhecer a IBM Alphaville através desse projeto, conhecer o Sidney, o Reinaldo, o Luzimar e toda a equipe na época, e continuam o Fernando e outros que sempre gosto de frisar que nos corredores da IBM Alphaville o amor emana. O amor exala, a graça, a misericórdia, assim como nós temos visto nesses dias. Então, minha gratidão, eu imagino que o meu querido irmão e diretor executivo da nossa convenção lá do Rio Grande do Sul, Egon, esteja assistindo. Vai um abraço bem apertado, meu irmão, gratidão, porque lá em 2017 o amigo entrou em contato e fez esse convite. E aqui estou nessa noite para dizer como foi especial, foi importante naquele momento ali, participar desse projeto inovador, diferenciado em nossas vidas como igreja gaúcha. E o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, que tem o menor índice ainda de evangelização, tem sido impactado desde então. Muitas igrejas têm alargado as tendas, têm ampliado a visão, têm saído mais ainda das quatro paredes, igrejas foram revitalizadas, outras igrejas foram, na verdade, em outros municípios, foram implantadas, e assim tem acontecido. Mas a minha história, como o Cid me falou, começa lá desde o berço, né? Eu, na verdade, sou filho de uma mãe solteira, né, desenganado pela família, com, na verdade, uma rejeição muito grande. Meu pai, diante de um juiz aos 4 anos e meio, hoje estamos bem resolvidos, amo ele, tive o privilégio de batizar ele lá no passado, mas lá, com 4 anos e meio, diante do juiz, ele disse que não era o meu pai. E assim eu fui crescendo, sendo cuidado na época, até os 6 anos e meio, por uma família que me abençoou, né? Esteve comigo, na verdade, me cuidou até os 6 anos e meio, quando tive o privilégio de voltar a morar com a minha mãe, e daí com o meu padrasto, onde cresci, e com 14 anos e meio, aquele sonho, desde gurite, desde a infância, começa a se tornar realidade. Eu saio lá do Noroeste Gaúcho, de 480 quilômetros para Porto Alegre, para morar dentro do Estádio Olímpico. Quem conhece a rivalidade entre Grêmio e Inter sabe muito bem. E eu tive o privilégio, então, de começar a minha carreira no futebol, sendo colorado fanático, morando dentro do Grêmio. E nessa caminhada comecei a ouvir falar de Jesus. E depois, quando estava num time outro lá do Sul, Ipiranga de Erechim, tive o privilégio de conhecer os atletas de Cristo e ali ter uma conversão genuína no ano de 2000. A partir de 2000 até 2006 eu joguei profissionalmente, tive o privilégio de jogar em 11 equipes profissionais, uma delas muito famosa, que é a Chapecoense. No ano de 2006 joguei na Chape, fui goleiro da Chapecoense com muito orgulho, assim como tive o privilégio de jogar em mais 10 equipes. Mas, no ano de 2006, o Senhor confirmou o chamado pastoral e eu vim para o ministério pastoral, assumindo o ministério de jovens na igreja no qual eu fui batizado lá no ano de 2001, e também 2 anos depois eu já estava como pastor da igreja, pastor, presidente de uma igreja batista muito tradicional. E Deus me deu graça, me deu misericórdia, me deu sabedoria, aprendi com os colegas da região, da nossa associação, da nossa convenção, e lá em 17, como falamos, tive o privilégio, já estava buscando em outros lugares também, mas 17, 18, 19 foi assim muito especial. Tanto a ida da IBM para o Rio Grande do Sul, porque eu escutei antes ali o projeto, agora continuando, né? Tem uma forma um pouquinho diferente, né? Mas muito especial. Foi muito especial, renovador em nossas vidas. Só que daí, de repente, numa manhã de sábado, depois de estar no futebol, depois de estar no contexto da fé, sendo pastor por quase 14 anos, né? No ano de 2019 para 2020, eu acordei num sábado de manhã com um sonho. Sim, eu despertei, naquela manhã eu fui tomar meu café e de repente lembrei do sonho, que eu seria o vice-prefeito do meu município. Alguém pode dizer, uau? Porque eu não era filiado a nenhum partido político. Graças ao bom Deus, sempre buscando sair das 4 paredes, trabalhar incansavelmente para a glória de Deus, para que o reino de Deus fosse expandido entre espaços, fazendo marcha para Jesus, tendo uma comunhão com os pastores, e nós mantemos essa comunhão desde 2008, tendo um café da manhã com todas as denominações do nosso município e agora da região. Mas isso não estava nos meus planos.
mas estava nos planos de Deus. Pois eu comecei a orar, Deus começou a confirmar, me deu confirmação através de outros colegas, outros pastores, mas também teve aqueles que disseram assim, tu bateu a cabeça, né? Tu tá maluco. E aquela loucura, aquela maluquice começou a tornar-se em forma, e para a glória de Deus, um partido me fez o convite oficial para concorrer a prefeito, porém entendemos que era o melhor naquele momento, era tempo de pandemia, era uma outra forma de ir a campo para ganhar os votos, e me juntei a alguém que eu não conhecia, um empresário do nosso município, que agora estava como vereador e queria sim ser o futuro prefeito. Fizemos uma aliança e tivemos o privilégio de trabalhar muito, de buscar sempre no temor de Deus, porque, gente, a nossa campanha para a glória de Deus em Três Passos foi diferenciada. Desde o primeiro momento, desde a primeira reunião com todos os vereadores, 22 candidatos a vereadores no nosso grupo, sendo uma cidade de 26 mil habitantes, 4 chapas, 4 duplas que concorreram a prefeito e vice. Isso é difícil, desafiador, sendo que nós estávamos contra alguém que estava no poder, né, nesse sentido, do executivo, há 12 anos. E ali, com muito trabalho, com muita humildade, batendo de porta em porta, apresentando um novo projeto, apresentando algo assim para despertar. Nós até fizemos as Despertas Lives, aprendemos com o Alphaville sobre as lives para a igreja, e eu tive a visão de trazer isso para uma campanha, e com o temor de Deus, com a graça de Deus, sagramos ser vencedores. Ganhamos as eleições, e há 2 anos e 7, 8 meses, estamos então administrando o município de Três Passos, dividindo o mesmo gabinete com o prefeito. Isso é raro, todos falam que é raro. O prefeito tem um gabinete aqui, Arley Tomazoni, meu amigo, você está ouvindo, né? Eu tenho ao lado dele, e nós atendemos pastor Armando Bispo, aquela população ali, gabinete de portas abertas, sem tramelas, sem muros, servindo a comunidade. O primeiro ano eu tive o privilégio, por trabalho sempre que realizei na parte social, fui o secretário da Assistência Social por 1 ano. Após isso, deixamos na Secretaria da Assistência Social como secretária uma irmã de fé, que é da nossa igreja também. Mas, e aí você pergunta assim, tá, mas e o pastoreio? Por direção de Deus, em setembro de 2021, eu deixei a presidência da igreja, no qual, com muito amor, temor e tremor, estive por 14 anos à frente, né, por entender que essa seria a direção de Deus, pois não queria que as coisas se misturassem. Percebia isso, que as pessoas misturam muito isso, e eu sempre fui uma pessoa zelosa, temente a Deus e querendo viver sempre os critérios de Deus e os valores, princípios de uma forma correta. E dessa forma, pastor Josias Leão, hoje é o pastor da igreja que eu pastoreava, como pastor presidente, continuo como membro da igreja, servindo a Jesus ali, né? Ano passado, ano de 2022, inclusive por 9 meses estive à frente da Secretaria de Saúde. Tivemos um problema com a secretária, entendeu que deveria sair, e nesse contexto de transição, que eu assumi de uma forma transitória, né, fiquei por 9 meses gestando a próxima secretária. E foi isso que aconteceu, né? E eu vou dizer assim para os amados, o desafio é muito grande. E busco nunca misturar as coisas, mas as pessoas me procuram como pastor, me procuram como vice-prefeito, mas eu quero dizer assim para vocês, quem deve ser prefeito, ou vice-prefeito, ou vereador, ou deputado de um município, ou de um estado? É um médico? É alguém que faz gestão pública? Eu comecei a analisar a questão assim de fazer uma gestão pública, administração pública, eu vou dizer assim que na prática, queridos, o desafio é maior ainda, mas tem sido um privilégio. Eu sempre falo que a abreviação de pastor, né, e pode dizer assim de prefeito também, é PR, né, é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Colocar sempre Jesus à frente, glorificando sempre o Senhor Jesus em tudo que vier fazer. O estresse, a exaustão, elas às vezes tentam tomar conta, mas o Senhor tem sido glorificado através daquilo que temos feito em Três Passos, na região já também. A nível de estado, temos buscado ter ações para com o governo estadual. Tive o privilégio de conhecer o presidente da República no ano de 2022, tenho um contato bom com o governo do estado, através do vice-governador também, Gabriel Souza, e assim temos trabalhado, fazendo políticas públicas para o povo, buscando de uma forma desenvolver o nosso município de Três Passos, desenvolver na área da educação, da saúde, trazer empresas para o nosso município, e tem sido realmente assim um tempo diferente na minha vida,
diferente. Eu escutei assim muitas falas e eu sempre trazendo assim para o meu contexto que eu estou vivendo hoje, para conseguir conciliar tudo isso com a família, com a esposa, com os filhos, pois antes de eu ser o vice-prefeito, eu sou um homem, eu sou um esposo, eu sou um pai, eu sou alguém em meio à sociedade que sempre buscou fazer a diferença, glorificar ao Senhor Jesus. E quando, de repente, eu coloquei para Deus sobre aquilo que eu estava vivendo, e eu lembro que eu sempre ouvi falar, e às vezes eu aconselhava as pessoas que às vezes as respostas das orações somos nós mesmos. E aí, de repente, neste tempo, o Senhor diz assim, sim, agora é você. É com você. Pois foi uma campanha, meus queridos, você olha assim, não, mas é um pastor, tem muito dinheiro neste contexto, você coloca num contexto político e tudo mais. Eu cheguei para esse, que é o prefeito hoje de Três Passos, meu amigo, inclusive, e eu falo abertamente aqui com muita humildade, quando cheguei para ele dizendo assim, olha, cara, eu tenho uma direção de Deus, de ser inclusive o vice, eu não quero ser o candidato a prefeito, mas olha, eu tenho vontade, eu tenho garra, eu tenho fé, mas eu estou assim, ó, com os dois bolsos eu fiz assim, gente. Com os dois bolsos. E queridos, Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é majestoso. E eu quero dizer assim para vocês que eu já tive o privilégio de entregar devocional manancial para o presidente da República, para o governador, para o vice-governador, para secretário de Estado do Rio Grande do Sul. Tenho o privilégio, às vezes, de fazer isso com os nossos secretários, às vezes fazer oração, sempre respeitando no contexto da pandemia, quando iniciou o segundo ciclo da pandemia em 2021, nós fizemos lives, eu fiz lives, sempre por esse contexto, ainda nós estamos no mês de setembro, essa parte emocional, e trouxemos profissionais da área para essas lives, para cuidar, para ter um cuidado diferenciado com a população, né? Então, não só no Setembro Amarelo, em todos os momentos precisamos cuidar das pessoas. Estou ali para servir o município de Três Passos, para servir a população e não para estar no poder, não para exercer poder, não para exercer algo que emana do Senhor nas nossas vidas, que é a graça e sim a misericórdia, o amor. Então, quero assim compartilhar isso com vocês, dizer assim, se você, quem sabe, na igreja que você pastoreia, ou quem sabe até você pastor, eu só digo o seguinte, tem que ter direção de Deus, viu? Isso é meu testemunho. É o que aconteceu com a minha vida. Eu já tive em lugares que de repente alguém chegou assim, pastor, ora por mim porque eu tenho essa vocação política na minha vida. Eu pensei assim, será que você sabe o que está falando? Você tem certeza? Né? E depois de conversar, orar, abre-se a mente muitas vezes, mas eu quero dizer assim para vocês que no meio do povo de Deus, e muitas vezes nós não estamos ocupando os lugares e estamos deixando para outros ocupar. E o nome do Senhor deve ser glorificado, inclusive, no contexto executivo, no contexto legislativo. Por que não? E quem sabe, na igreja que você pastoreia, no lugar que você está, tem a gente vocacionado, chamado com dons para isso. Dons para isso, sim, quem sabe? Por que não? Dons de liderança, de exercer autoridade no município, numa região, que você possa ser sábio, como servo, como serva de Deus, para abençoar esse que está, quem sabe, sendo chamado para este contexto. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe, em nome de Jesus.